estavam vendo até agora, né? Mas estamos falando aqui de empresas, né? Diferente das obrigações que hoje as legislações, o governo nos impõe para as empresas em termos de monitorar e tudo mais, né? O CRM nos ajuda com outras obrigações, que é com as obrigações de manter a nossa empresa vendendo e mantendo os nossos clientes. Né? Sem ter cliente, né? Sem ter nota fiscal saindo, né? A gente não precisa das obrigações. O objetivo do CRM é justamente esse: trazer mais clientes, né? Fidelizar aqueles e começar a atender essas pessoas de uma forma diferenciada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso e como é que essa plataforma consegue ajudar a gente. Tá? Esse som não é legal. Deve ser do microfone. Deixa eu desligar aqui. Hoje, pessoal, a gente está num momento um pouco diferente do que a gente tinha em relação ao mercado um tempo atrás. Antigamente, quando a gente tinha um produto bom, a gente não precisava se desdobrar para tentar fazer com que os clientes comprassem esse nosso produto. Né? Ou seja, a gente tinha um produto, a gente desenhava o nosso modelo de negócio e os clientes faziam fila, né, dentro na frente da nossa loja para comprar o nosso produto quando ele era bom. Hoje o modelo do mercado mudou um pouco, porque tem muita gente boa fazendo a mesma coisa. Cada vez mais tem as empresas boas, multinacionais, nacionais, na porta da nossa casa, do outro lado da rua, um pouco mais longe, que fazem exatamente a mesma coisa, uma competição acirrada. Como é que a gente se diferencia num mercado como esse? As empresas estão entendendo, então, que não é o cliente que tem que se adaptar ao modelo de negócio em que ela construiu, ao modelo de negócio que ela tem. Olha, eu estou vendo na porta da minha loja e aqui tem que pagar à vista, eu não aceito cartão. Falando de um modelo bastante simplista. Hoje, a gente está numa era do cliente, ou seja, cada vez mais as empresas tentam escutar os clientes, tentam entender o comportamento dele para estar presente no momento correto, na hora correta, para tentar fazer com que o consumidor ali possa comprar o seu produto. Hoje, a empresa que não fizer isso, ela está saindo atrás, ou seja, ela está em uma competição tão acirrada quanto. Então hoje, 96% dos clientes insatisfeitos também não reclamam. Então antes era muito fácil a gente tentar entender a insatisfação, porque o cara ia lá, batia no balcão lá e falava assim, olha, é o seguinte, eu troco isso aqui, tá horrível. Hoje não, o cara simplesmente deixa de comprar, ele não fala para você e fala para os seus amigos e familiares, e que isso vai se multiplicar. Esse é o consumidor que a gente tem hoje consumindo os nossos produtos e serviços. 91% dos clientes insatisfeitos simplesmente abandonam a marca. Ou seja, ele não tenta corrigir, não tenta resolver o seu problema. É simplesmente, desta marca eu não compro mais. E 70% da experiência de compra é baseado na percepção de como o cliente foi tratado. Às vezes nem é como o produto ele é percebido, né? Ou seja, às vezes nem é como a caneta escreve bem, mas sim qual foi o tratamento dele, desde o momento que ele teve o interesse numa caneta, num produto, até o momento que ele recebeu aquele produto ou aquele serviço. Então, cada vez mais, as empresas precisam entender quem são esses clientes, onde eles estão, como é que eles se comportam, né? E como é que ela faz com que a empresa trabalhe voltada para isso. Hoje, as empresas elas estão muito voltadas para as suas capacidades internas, elas olham muito para os seus processos internos e acabam esquecendo de olhar para os seus clientes. A gente tem vários exemplos sobre isso. A gente atende clientes que têm diversos produtos na sua linha de produtos. E cada um dos produtos são empresas diferentes dentro de uma mesma CNPJ. O que isso acontece? Quando o cara quer comprar o produto A mais o B, ele simplesmente é tratado como se fosse um cliente novo. Como se ninguém conhecesse ele naquela empresa. Como se ele não tivesse um histórico de relacionamento. Isso é mais comum do que a gente imagina. A falta de integração entre os sistemas, a falta de integração entre os processos, entre as equipes internas, entre o cara que vende e o cara que presta a garantia, ela é enorme, é discrepante. Isso faz com que a experiência do cliente fique cada vez pior. Como é que a gente consegue melhorar a experiência do cliente? Uma plataforma de CRM, ela tem um principal objetivo, pessoal, que é colocar esse cara aqui, no centro. Por que eu coloquei clientes e parceiros? Porque tem indústrias que não tocam o cliente final, o consumidor exatamente. Eles trabalham através de um canal. Como é o caso da Microsoft. A Microsoft depende de nós aqui, parceiros, canais, para que a gente venda o produto deles e implemente o produto deles.
O CRM deles olha para o cliente final, com certeza olha porque eles vendem o Office diretamente, mas quando a gente está falando de empresa especificamente, eles olham para os parceiros, eles precisam preparar esse cara, eles precisam deixar esse cara preparado, saber se ele está performando corretamente para que o produto dele chegue até a prateleira no mercado e o consumidor possa comprar. E, de fato, colocar na perspectiva o cliente no centro do negócio, para fazer com que essas áreas aqui, ó, marketing, vendas, canais de atendimento, as áreas de contrato, as informações que estão no back-office, o RP, as nossas casas emitidas, processo produtivo e relacionado àquele cliente, e todo o relacionamento possível e existente com o cliente seja passível de monitoramento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o CRM ele tem um simples objetivo, mas difícil de ser alcançado, ou seja, ter toda a informação relacionada ao seu cliente. Desde o momento que ele nasce até o momento que ele compra de novo. Ou seja, todo esse ciclo em conquistar, levar a marca, identificar a necessidade, estabelecer um relacionamento, executar um processo de compra ou um processo de venda, entregar o produto, fornecer a garantia, ou seja, renovar esse contrato, motivá-lo a comprar um produto novo, tudo isso passa por diversas áreas da empresa. E é muito difícil a gente consolidar essas informações em outro lugar. As empresas que conseguem fazer isso têm um diferencial enorme em suas mãos. Hoje, mais uma vez, quando a gente vai dentro das empresas, geralmente a gente começa com essa área, ou com essa área, ou com essa área, ou com essa área, ou com essa área. É difícil até para as empresas que estão procurando o CRM entender que o CRM não é só especificamente para uma área, ele pode ser para uma área, mas ele é de fato um diferencial quando a gente consegue integrar as áreas da empresa. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aí. Marketing. Tem alguém de marketing aqui hoje? Acho que não, né? O marketing, pessoal, até pouco tempo atrás, tirando, lógico, as grandes empresas que têm um budget gigante de marketing, como é o caso do Santander, 500 milhões de reais que eles gastam em marketing, propaganda, publicidade. As empresas que investem menos em marketing têm áreas relativamente menores. E essas áreas relativamente menores, hoje, elas têm um extremo desafio em provar o seu valor. Se você talvez chegue para o presidente de uma indústria e fale assim, o que o seu marketing aqui faz? Putz, cara, não sei, exatamente não sei. Você tem uma folha de pagamento lá, a conta é alta, mas não sei exatamente para que serve, porque o negócio aqui é fabricar marcas, que não é fazer marketing. E é exatamente isso que acontece. É muito difícil fazer com que essa equipe aqui consiga hoje provar o seu valor. Por quê? Porque ela está desconectada do que acontece no dia a dia. O vendedor, que vai lá e vende a máquina, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente atende uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, que é a Steel, né? O vendedor, o crédito é todo dele, ou seja, eu fiz a venda aqui, eu conquistei o cliente, eu vendi, eu tirei o pedido, é isso que eu fiz. Qual é o crédito de marketing em fazer com que a marca seja forte, em fazer com que o cliente encontre aquele produto na prateleira, que ele fique visível no local correto, que ele receba as informações por e-mail, que ele tenha as páginas, as informações e a comunicação correta? É quase zero. Transformar todo esse esforço e conectar isso às informações comerciais, a gente vai conseguir ter uma informação que a gente não tinha antes, que é: esse meu esforço de marketing aqui me gerou quanto de negócio aqui? E quanto de negócio, aqueles possíveis e aqueles, inclusive, que retornaram algum tipo de dinheiro, que se concretizaram. Então, gerenciar a campanha é muito difícil. 76% dos profissionais de marketing afirmam que a área mudou mais nos últimos 2 anos do que nos últimos 50. Ou seja, o consumidor moderno, por causa da tecnologia, conforme como a gente consome e vê os produtos, e a gente é muito menos apegado às marcas, criou uma enorme dificuldade para esses profissionais. Menos de 50% dos profissionais de marketing aqui, dos diretores de marketing, admitem que não sabem exatamente como resolver esse problema, ou seja, eles não sabem por onde começar. Eles sabem que precisam começar e não sabem exatamente o que fazer. E 2 de 3 desses diretores sabem que a direção, toda vez que ele vai lá pedir um dinheiro, olha pessoal, a gente precisa aqui promover esse produto novo. O cara, pô, de novo, vamos investir aqui nessa máquina que traz mais retorno, a gente consegue produzir mais com a máquina do que investir nesse lançamento de produto aqui. Ou seja, é muito difícil provar o valor de que se ele fizer um bom lançamento
de fato trazer mais faturamento para a empresa. Por quê? Porque ele não tem como provar, não tem ligação, não tem rastreamento em nenhum sistema em que diga para ele, olha, esta venda veio porque eu assisti aquele lançamento de produto. O Gartner, que é um instituto de pesquisa mundial, diz o seguinte, que até 2018, as empresas que se prepararem e olharem para esse desafio, o que vai acontecer? As áreas de marketing, elas vão gastar mais em tecnologia do que a própria área de TI das empresas. Ou seja, tem tanta necessidade, ou seja, o espaço para crescimento dessas áreas é tão grande, tem tantas soluções que eles podem aumentar que até hoje não fizeram nada, que eles, teoricamente, vão ter mais tecnologia do que a própria área de TI. Os principais grandes investimentos em tecnologia, quase todos eles, nas grandes e médias empresas, já foram feitos. Quem aqui já tem um RP implantado na empresa? Só para entender. Ok, mais da metade. Quem aqui já tem um sistema fiscal funcionando de acordo com o que a legislação pede, por exemplo? Grande parte deles. Ou seja, aquilo que a gente considera necessário para a empresa funcionar em termos de tecnologia, telecom, infraestrutura, segurança, ou seja, a tecnologia já está relativamente resolvida. Como é que as empresas podem se diferenciar no mercado? Quais são as áreas dentro da empresa que podem de fato fazer algum tipo de diferença? Trazer mais visibilidade, trazer mais negócio. A área de marketing. A plataforma de CRM, ele traz algumas características para a área de marketing, que são integrar todas as ferramentas que existem hoje para essas equipes de marketing dentro de uma única. Então, quando a gente pensa no conceito básico do CRM, eu preciso ter num único banco de dados todas as informações sobre o meu cliente. Isso inclui o quê? Todas as comunicações que eu fiz para ele, todas as promoções que eu fiz para ele, todas as visitas que eu fiz a ele, todas as propostas que eu enviei para ele, todas as cotações e assim por diante. Hoje, marketing, quando precisa se comunicar com a sua base, o que ele faz? Ele vai lá no sistema lá que tem na empresa, extrai a informação no Excel, aí ele leva para outro sistema que está lá não sei onde na internet e faz o seguinte, manda um e-mail aqui para essa base de dados de clientes. Aí o e-mail sai e vai para essa base de dados de clientes. O que acontece com esse e-mail? Os clientes abrem, eles clicam, eles dão reply, eles vão até uma página, ou seja, isso é comportamento do cliente. Essa informação que está aqui e que o marketing podia olhar assim, opa, tem um cara aqui que se interessou, deixa eu tratar esse cara de forma diferente, deixa eu dar uma mensagem para ele agora dizendo o seguinte, tem uma promoção que dura até amanhã, se esse cara realmente está interessado, eu consigo converter ele mais rápido. Como é que eu trato essa informação, sendo que eu acabei de extrair ela do meu banco de dados profissional principal? Ou seja, a informação dentro da empresa ela vai se dissipando dessa maneira. Ou seja, o marketing criou uma ação, criou uma informação aqui. Ele vai, na semana que vem, ele vai criar outra ação. Aí ele vai criar uma outra informação aqui. E a informação vai se perdendo no mundo de planilhas. Tem um ditado que é o SAP, que é o Sistema Automatizado de Planilhas. Ou seja, toda a área de marketing tem muitas planilhas. E quando você fala assim para ele, cara, me dá aí um relatório deste cliente aqui, eu quero saber quantas vezes a gente falou com ele nos últimos 12 meses. O marketing vai durar uma semana para poder criar um relatório como esse, no mínimo. Ou seja, o overhead administrativo que tem para gerar alguma informação analítica, inteligente sobre cliente é muito difícil. Por quê? Porque os sistemas não estão conectados. A gente não tem informação que está no RP, a gente não tem informação que está no e-mail, a gente não tem informação que está no mercado, a gente não tem informação que está com o nosso vendedor, está lá no Outlook do nosso vendedor. A gente não tem nada disso conectado. Eu tenho que sair perguntando, e aí, como é que está? Pô, me lembro, talvez, será que ele vai, será que ele não vem? Ou seja, o CRM hoje é um grande desafio. E principalmente, quem é que sofre mais dentro das empresas por não ter a informação consolidada? A área de marketing. Ou seja, quando o cara fala assim, olha, para quem nós devemos oferecer esse novo produto que nós temos aqui na linha que está cheio o estoque aqui? Para quem que a gente deve oferecer marketing? O marketing vai assim, deixa eu ver, eu acho que são para aqueles clientes que têm faturamento acima de tal, que estão na região sul e que são da indústria de autopeças. O cara, pô, legal, direcionamento bacana. E quais são essas empresas que nós temos aqui? O cara, opa, aí já é outra questão. Ou seja, aí já é outra... Posso fazer uma parte aqui?
Aqui tem um ponto que assim, a gente ainda tem aquela confusão na área de vendas e área de marketing. Muitas dessas perguntas são feitas para a área de vendas. O diretor comercial, quem você vai atacar, como você vai fazer? Então assim, o cara também não tem essas informações, ele também não tem esse estudo de marketing. Então assim, a gente joga para a área comercial, tem essas iniciativas, tem tudo isso daí. Então aqui o marketing, ele não é só o marketing, aquelas pessoas, o marketing ele é global, assim, ele envolve a área de vendas, tudo isso, a empresa como um todo, entendeu? Então ele entra num cenário maior, é só essa parte. É isso aí. O objetivo, inclusive, dessa plataforma estar interligada é que hoje, através dos canais sociais ou mídias digitais que nós temos, é sempre mais fácil a gente arranjar um tracking, né? Ou seja, o cara acessou a página, existe algum sistema em algum lugar que monitora e tudo isso, né? Hoje o principal problema é que esses sistemas não estão conectados. O que o CRM faz é fazer com que todos os sistemas fiquem conectados. Então eu sei, por exemplo, que a minha equipe de marketing pensou, que estudou para isso e delineou uma campanha, falou assim, legal, vamos oferecer o nosso novo produto para esta base. Eu mandei um e-mail bonito lá, assim, estou aqui, promoção, produto para compra nos próximos 2 meses, promoção é essa. Veja aqui mais no site, o cara clica, vai até o site. Aí lá no site tem mais informações, ele navega em 2, 3 páginas de produto, vê lá os preços, pô, estou interessado nesse produto. Aí ele vai clicar lá, quero que alguém, um consultor da sua empresa, me ligue para me vender o seu produto. Quando ele faz isso, o que acontece? Vai um e-mail lá para a recepcionista, assim, olha, cliente tal entrou em contato via site. Ou seja, existe todo um contexto que esse cara vem seguindo, uma trilha, né? Ele vem pegando as migalhas, A hora que ele chega perto do pote lá, a menina fala assim, ó, tem um cara aqui, pediu para entrar em contato, mas sobre o que é? Não sei, tá aqui, ó, entrei em contato com esse cara. Ou seja, qual é o tipo de diferencial que vai ter nesse momento? A ideia do marketing é fazer com que a conversão de vendas já aconteça lá na frente. Olha, esse cara veio dessa campanha, está interessado neste produto e teve essa experiência até agora. Né? Converta a venda, por favor, tire o pedido, mais ou menos isso. Tá? E aí você tem várias ferramentas, né? E-mail marketing, SMS, gestão de campanhas multicanais, vai fazer um evento, vai fazer uma campanha na web, vai fazer um treinamento online, vai fazer uma campanha promocional, ou seja, você pode gerenciar todas essas ações dentro de uma única plataforma, pesquisa, todos os formulários que você preenche na internet, inscrições, entre em contato, tudo isso converge para um único sistema, para uma única base de dados, para que a hora que o marketing for perguntar assim, quais dos nossos clientes participaram do nosso último evento, quais não participaram, quais se inscreveram e não participaram, ou seja, esse nível de informação é possível chegar, segmentar e se comunicar com essa pessoa de uma forma diferente. Cada vez mais é necessário que a gente entenda também isso não só para vendas, mas para que a gente comece a resolver problemas em relação à imagem da nossa empresa do que se está falando dela na internet, nas mídias sociais. Então, fazer com que os sistemas nos avisem de que, opa, temos uma oportunidade potencial, ou de que ele fala assim, opa, você precisa agir imediatamente, porque senão você vai começar a perder cliente e não vai saber por quê. Porque esse cara aqui está reclamando e muito da sua marca. O cara que faz hoje uma reclamação dentro de um site, de uma mídia social, Facebook, Twitter, LinkedIn, seja ele qual for, né, ele impacta no mínimo a sua rede. Que na média vai ter umas 500 conexões e aí você vai multiplicando se alguém der um like, se alguém compartilhar essa informação. Ou seja, em questão de segundos, em questão de minutos, aquela informação que pode ser negativa em relação à sua marca, ela se espalha na rede e pode se virar algo viral se o cara for criativo, se ele fizer um vídeo e fizer um texto bonito ainda para reclamar da sua marca. Né? Então, você identificar isso acontecendo nas redes sociais e atuar em tempo de corrigir essa proliferação pode ser um diferencial para você não começar a perder clientes, não deixar de conquistar novos clientes. O social engagement, o social listening, o que ele faz? Ele faz exatamente isso, ele se conecta nas redes sociais, a gente cadastra aqui tudo aquilo relacionado à nossa marca ou aos nossos produtos e ele começa a ouvir isso. Sempre que a gente conseguir identificar adjetivos positivos ou negativos, ele vai fazer uma classificação. Então ele vai te dar um termômetro em relação ao que as pessoas estão falando da sua marca na web. E sempre que você achar que aquele termômetro alcançou algum nível, ou que teve alguma palavra específica, algum adjetivo, ou uma série deles que você quer, você, opa, atenção. Quando o cara fala assim que o produto é um lixo, por
exemplo, opa, esse aí eu preciso atuar com esse cara. Eu posso gerar um alerta, esse alerta vai direto para a sua equipe de qualidade, para a sua equipe de atendimento, para a sua equipe de saque, e essa equipe de saque consegue atuar digitalmente com esse cara dando um reply exatamente em alguns segundos depois que ele fez o post na mídia social. Então, levar essas informações a quem é necessário, dentro da empresa, na hora correta, no momento correto, também pode ser um diferencial para a empresa de vocês. Né? Analisar o sentimento e o que está acontecendo com a sua marca é o grande objetivo. Se vocês têm, por exemplo, esse é um cenário para identificar problemas. Também existe um cenário para identificar oportunidades. Por quê? Você pode configurar essa máquina aqui, que não deixa de ser uma máquina que fica escutando. A hora que ela pega uma informação que você pediu, ela vem e traz para você, te cria um gráfico, cria uma ação sobre isso. Você também pode identificar oportunidades. Você pode monitorar, por exemplo, todas as palavras relativas aos produtos do seu concorrente na web. E assim que você identificar alguma fraqueza dele, opa, é aqui que a gente deve atuar. É aqui que eu tenho que atuar. Ou seja, eu posso também transformar isso em uma oportunidade. As áreas de marketing são muito criativas para usar essa ferramenta. Ou seja, quando a gente apresenta essa ferramenta para as áreas de marketing, eles têm 200.000 aplicações que a gente não tinha imaginado ainda, né, desde a última reunião. Mas é bem possível que a gente tenha várias outras possibilidades para gerar negócio. Então eu posso, por exemplo, se eu vendo motosserra, que é o caso da Steel, como eu dei, ou seja, ele pode monitorar post, assim, como eu devo fazer a poda da árvore. Falou em poda e árvore, é oportunidade para mim. Assim, ó, você já viu a serra elétrica da Steel, modelo X, corta que é uma beleza. Ou seja, ele tem a possibilidade de gerar demanda baseado em informações que estão disponíveis na web. Quando a gente coletar todo esse tipo de informação, desculpa, está pequeno o gráfico, depois vocês vão receber isso, vocês vão poder olhar. Tá? Quando a gente coletar todo esse tipo de informação, legal, a gente consegue tratar uma a uma, a gente vai conseguir ter alertas específicos para casos específicos, mas eu também quero saber no cenário como um todo. Né? Ou seja, como é que está o sentimento macro? Onde que estão acontecendo as coisas? Onde estão os meus negócios? Quais são as campanhas que estão gerando mais dinheiro? De onde estão vindo os meus clientes? Onde que eu estou conseguindo converter mais? Ou seja, tudo isso pode virar dashboard para análises. Esses dashboards eles podem ter diversos níveis, ou seja para a diretoria, seja para o nível mais operacional, para o gerente, para o analista, fazer com que vocês consigam analisar e tomar decisões baseado em todas essas informações que a gente vai construir. E vendas, pessoal. O CRM, hoje em dia no mercado, está muito associado a vendas. Né? Ou seja, o CRM nasceu, na minha opinião, baseado pelas necessidades de vendas. Para controlar vendedores, controlar ciclo de vendas, fazer com que o vendedor ali execute o seu pipeline, que a gente tenha previsibilidade sobre o que eles estão fazendo. Né? O CRM, de fato, ele faz isso e faz isso muito bem. Né? Mas mais do que isso, é fazer com que ele veja, o vendedor veja, o que aquele cliente representa também para as outras áreas. Né? A gente tem vários clientes que têm exatamente a mesma necessidade. Clientes que vendem vários produtos através de várias áreas de negócio, eles podem atingir o cliente em diversos momentos. Ou seja, eu vou lá, vendo um produto, esse cara compra o meu produto e não paga. Aí vai uma outra área de negócio, tenta vender outro produto para o cara e trata ele como se fosse o melhor cliente do mundo. Por quê? Porque o cliente tem um nome bonito, é uma empresa gigantesca, mas ele simplesmente não paga. Ou seja, um mau pagador é um cliente ruim. Só que a outra área de negócio, o que ele quer fazer? Quer fazer negócio. Então ele vai lá, trata o cliente com uma mil maravilha, investe, leva para jantar, seja lá o que for, e aquele cliente é um mau cliente. Só que ele só descobre quando? Quando ele já efetuou a venda, o cliente não paga de novo. Ou seja, o cara não tinha crédito. Ou seja, como é que ele chega nessa decisão? Como é que ele chega nessa informação? Hoje, não chega. Ou seja, ele não tem a informação para lá no RP, no contas a receber, que o cara não paga. Ou seja, essa informação não está sincronizada na sua ferramenta do seu dia a dia. Ou seja, na hora que o cara vai abrir o cliente, deixa eu ver o cadastro do cliente, o que ele tem lá? Nome, endereço e telefone, é só. O objetivo do CRM é fazer com que os vendedores consigam vender com mais eficácia, com mais rapidez e resultado em mais vendas. Então, no business to business, 75% dos clientes são influenciados pelas mídias sociais do seu processo de compra, linkando com o social engagement. Ou seja,
A área de vendas é muito prejudicada hoje pelas áreas sociais. Cara. O cliente não chega, simplesmente o cliente não ultrapassa a barreira em abrir um contato. Não, eu vou te receber, pode vir aqui. Se ele antes souber que aconteceu alguma coisa negativa em relação à sua marca na mídia social. 57% dos processos de compra já foi executado quando o cliente entra em contato com o vendedor. Vocês aqui, se vocês se interessarem por CRM, garanto, isso já é natural no nosso dia a dia. Você vai entrar na internet, você vai pesquisar, você vai olhar os seus esforços da SAP, da Microsoft, da Oracle, você vai olhar as empresas que já fizeram, que não fizeram, quais são as features que não são. Aí, a hora que você fala, entendi. Acho que agora eu vou chamar alguém aqui para a gente conversar a respeito. E é assim que é. Ou seja, entender este momento e dar essa informação, estar presente nas mídias em que vocês atuam, também é tarefa nossa aqui, né, para que vocês sejam capacitados e esse processo de compra a gente participe dele de alguma maneira. 73% dos vendedores que usam alguma ferramenta social para vender supera aqueles que não vendem. Ou seja, fazer com que o vendedor também se torne um vendedor social é uma das facetas do CRM. O CRM vai dar para ele capacidades para se conectar com os clientes que não são as formas mais tradicionais que nós temos hoje, que é o telefone, o e-mail e uma reunião. Então, como é que a gente faz isso? O CRM ele vai estruturar, ou seja, ele vai identificar o cliente desde o primeiro início de interesse que você deu, ou seja, qualquer comportamento que a gente conseguir monitorar sobre o consumidor do nosso produto, o CRM vai pegar. E ele vai trazendo essa informação e ele vai enriquecendo esse dado até isso chegar na mão de um vendedor. Quando o marketing achar que, opa, esse aqui é um prospect qualificado, porque ele deu motivos para eu achar isso, eu entrego essa informação para o vendedor. E o vendedor executa o processo de venda a partir daí. Então, o trabalho dele é entender esse histórico e evoluir esse processo. Para isso, hoje o CRM conta com uma funcionalidade, a gente não tem para mostrar aqui, mas na próxima, que chama-se processos com etapas visuais. Isso parece simples, parece básico, parece que todo mundo devia ter, mas não existia. Ou seja, o vendedor ele tem ali 4, 5 fases, quando é um processo de venda longo, né, que ele tem que cumprir. E para ele sair de determinada fase, ele tem que dar algumas respostas, como por exemplo, legal, o cliente se interessou, ele interessou. Quando que esse cliente pretende executar esse projeto? Quando que ele pretende efetivar essa compra? Quem é o decisor? Quem é que assina sobre esse projeto? Qual é o produto que a gente está falando? Existem outros produtos que a gente vai vender? Ou seja, é o projeto, é serviço? Tem algumas questões que são necessárias para que esse processo seja qualificado e possa executar. Isso o CRM executa muito bem. Ele dá essa visibilidade para a empresa como um todo, seja para os gestores, seja para os diretores, para que eles consigam entender a previsibilidade. Isso pode impactar na linha produtiva, quando a gente está falando de máquinas, equipamentos e produção, porque isso nos dá a entender, baseado no histórico, o seguinte: quando a gente usa CRM, a gente sabe uma questão que a gente chama de taxa de conversão, ou hit rate, tem várias nomenclaturas aí. Que é o seguinte: se eu estou em 10 oportunidades, se eu estou em 10 negócios, na média eu ganho 5. O CRM vai mostrar isso para a gente. Assim, ó, cada vendedor tem 10 oportunidades. Se a nossa taxa de conversão é 50%, o estoque, prepara aí que até dezembro, muito provavelmente, a gente vai ter essa produção aqui. Ou seja, a gente começa a estruturar a empresa, começa a olhar, seja o financeiro, seja o estoque, seja a produção, baseado nessas informações que vêm com a previsibilidade, que os vendedores e que a equipe comercial vai começar a dar para essas empresas. O CRM da Microsoft tem um diferencial muito grande em relação aos outros produtos de mercado, que é a integração nativa com todas as ferramentas Office. Sempre que a gente fala de implementação de novo sistema, sempre tem algum bloqueio em relação ao seguinte: putz, mais um sistema, vou ter que abrir mais tela, mais campo, mais manual e uma série de outras coisas. O CRM ele funciona dentro do Outlook. Ou seja, 90% das comunicações que o cara faz no seu dia a dia, ele faz via Outlook. Ou seja, funciona no celular dele. Então, o CRM está no caminho que geralmente ele já executa para fazer as suas ações comerciais, os seus relacionamentos. E isso a gente consegue monitorar e trazer esse dado para dentro da empresa. Esses aqui são exemplos de análise, né?
são relatórios prontos, conectados ao CRM, que é as áreas de gerenciamento, áreas de vendas, diretoria de vendas, e assim por diante podem ter. Né? Então, revenue, de onde está vindo o nosso dinheiro, como é que está a nossa taxa de conversão, qual a nossa média de deal, e assim por diante. Esse aqui é o Sales Pipeline, nossa taxa de conversão, por exemplo, onde estão nossas principais oportunidades, quais são os meses que a gente mais fatura, e assim por diante. Ou seja, a questão de gráfico, a questão de análise, a questão de BI, já é uma questão pronta, relativamente pronta dentro do CRM. A gente tem uma série de relatórios prontos, mas toda essa arquitetura ela pode ser feita tailor-made, ou seja, à medida que vocês precisam. Passando de marketing, ou seja, achamos o cliente, conseguimos gerar necessidade nesse cara, esse cara entendeu o nosso produto como um produto ok para a necessidade dele, legal. O vendedor, convença o cliente, atenda ele, estabeleça um relacionamento, mostre os nossos valores e, antes de mais nada, fecha o pedido. Fechou o pedido, o que a gente tem? Tem muitos negócios que começam a partir do fechamento do pedido. Diferente da gente lá na lanchonete, que a gente come, paga e vai embora. Um projeto de CRM, por exemplo, ele começa a partir do momento da assinatura do contrato. A gente vai entender as necessidades, fazer uma implantação. E a mesma coisa para produtos que requerem garantia e assim por diante. Tem um uso. Então, unificar os canais de atendimento também é um grande desafio hoje das empresas. Vou dar um exemplo aqui já no setor público. A gente tem um caso com o Detran lá em São Paulo, e o Detran está avaliando essa ferramenta aqui para consolidar os seus canais. Só para você ter uma ideia, hoje o Detran ele tem a ouvidoria, ele tem o SAC, que é um telefone 0800, ele tem um portal Detran que você pode entrar em contato lá, enviar uma solicitação. Você tem uma página no Facebook do Detran e talvez tenha um atendimento pessoal também nos postos de atendimento. Ou seja, no mínimo 5, eu devo estar esquecendo de algum canal de atendimento do Detran. O que acontece? A gente fez o teste. Se você for no site e falar o seguinte, eu estou com um problema para renovar a minha habilitação, você vai abrir um protocolo. Se você for na página do Facebook e falar a mesma coisa, você vai abrir outro. Se for na ouvidoria, você vai abrir outro. Se for no local de atendimento, você vai abrir outro. E se ligar no saque, você vai abrir outro. Para o mesmo problema, para o mesmo cidadão. Você tem 5 profissionais tentando resolver o mesmo problema do mesmo cara. E muito provavelmente todos eles vão trabalhar até o final da linha para tentar resolver seu problema, vai demorar uma infinidade, e nenhum deles vai saber que eles tentaram fazer a mesma coisa. Ou seja, é um desperdício gigantesco de dinheiro, de tempo e da nossa paciência, que geralmente demora. Não é uma coisa simples de ser atendida. Uma outra coisa que é bastante interessante, quase todas as empresas, isso é legal, dá para criar uma página da empresa no Facebook. Vamos fazer isso? Boa, vamos fazer isso, é simples, é barato, é de graça. Foi o caso do Detran. O Detran resolveu abrir uma página do Facebook. Mal sabia ele que, eu só tenho 10 minutos, mal sabia ele que ele tinha acabado de abrir mais um canal formal de atendimento ao cidadão. O que acontece? Esse canal hoje do Facebook do Detran fica nas mãos da área de marketing, que não tem acesso nenhum aos sistemas que podem resolver algum problema, seja lá do que for, de alguma habilitação, seja lá do que for. Ou seja, as empresas, elas têm os canais, se elas formalizam isso, elas têm que ter estrutura para receber essas conexões. Então, fazer com que essas áreas entendam que o meu pedido é o mesmo e que essa solicitação já está sendo tratada por outro, em que status ela está. E se eu abrisse um atendimento por um canal e tentasse abrir o mesmo atendimento por outro canal, esse cara me responderia aqui, ó, você já tem um ticket, o seu protocolo é esse, seu status é esse, e continua sendo atendido por lá, se quiser vir por aqui, ok. Mas o seu problema está sendo tratado, no mínimo. É isso que a gente esperava, me parece simples, mas não é. Por quê? Porque hoje cada um desses modelos, ou cada um desses canais atua de forma diferente. Transformar isso num único atendimento pode ser um diferencial para que você não perca esses clientes. O caso da Steel é exatamente a mesma coisa. O revendedor da Steel, que é o cliente deles, o que esse cara fazia? Como tem muitos anos de relacionamento com a Steel,
Quando ele tinha um problema para receber uma nota, para receber um produto de estoque, de garantia, o que ele fazia? Ele ligava lá na área certa, o cara, tá bom, olha, eu não posso te atender agora, então, pô, vou te responder em até 5 dias, tá bom? Tá bom. O cara desligava, ele, putz, preciso disso aqui mais cedo. O que eu vou fazer? Vou ligar para o meu cara comercial com a minha cliente. Tô com um problema assim, assim, assado. Não, vou deixar que eu vou ver aqui para você. O cara não resolvia. Aí ele ligava lá no amigo dele, que trabalha lá no setor de garantia, ou seja, todo mundo tem a boa vontade de tentar atender o cara, com certeza. Mas ele, através da malandragem, sobrecarrega as outras áreas, né, por uma mesma necessidade. Por quê? Porque eles não conseguiram ter uma unificação no atendimento dos caras. Ou seja, opa, esse cara aqui já tem um problema, está aqui. Então, quando alguém pesquisar o Flávio lá, opa, tem um ticket aqui aberto para o Flávio, já está sendo atendido pela área X, e essa é a previsão de atendimento. É o mínimo que a gente teria que ter para dar um feedback para os nossos clientes. Tá? Então, 67% dos consumidores usam ferramentas self-service na web para achar respostas aos seus problemas. A sua empresa também está preparada em relação aos problemas que ela já conhece que tem e dar essa informação previamente é uma necessidade. 62% dos clientes trocaram de fornecedor em 2013 por um mau atendimento. Ou seja, o pós-venda faz com que você não venda de novo. Simplesmente isso. 86% dos clientes pagam mais por uma melhor experiência no consumo dos serviços. Ou seja, os clientes estão procurando bons prestadores de serviços. Por mais que eles tenham que pagar mais, por mais que o seu produto tenha que se diferenciar. E hoje, nós temos soluções para isso. Então, a gente tem uma capacidade hoje de fazer uma unificação, ou seja, com o CRM, você pode criar canais de relacionamento no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube. Você pode ter um portal de relacionamento, onde o seu cliente entra lá, faz uma pesquisa no seu banco de dados de conhecimento, para tentar resolver o seu próprio problema. Caso ele não consiga resolver o seu problema, ele pode abrir um ticket através do seu portal, ele pode ter um aplicativo da sua empresa e abrir um chamado através desse aplicativo, e todos esses canais caem exatamente no mesmo atendente, ou na mesma plataforma. Baseado na origem, baseado no tipo, baseado na classificação que o cliente te deu, você pode aplicar regras de roteamento, endereçar isso para as áreas internas da empresa, aplicando SLAs, aplicando regras para que a gente consiga prestar um bom serviço para os nossos clientes. Essa é a estrutura hoje do CRM para atendimento, né, para unificação de canais. Então, ou seja, a gente pode mandar por e-mail, a gente tem aqueles chats, quando você está procurando um problema, você posso te ajudar. O CRM também tem isso como tecnologia, as páginas através dos canais sociais, aplicativos móveis, pesquisas de satisfação e feedback em relação aos atendimentos que foram executados, né? Portal self-service para que você possa abrir tickets e fazer suas próprias pesquisas no Knowledge Base. Aí sim a gente tem aqui o papel do agente. Então, se o cliente vem através desses canais, chega até o agente e o agente resolve o seu problema, o que o agente pode fazer? Ele formaliza aquela resolução do problema, coloca isso no Knowledge Base para que o próximo cliente possa reaproveitar aquele dado. Gerencia o caso, então aqui nessa camada ele entrega, garantia, isso aqui é seu, ou produção, isso aqui é para você, ou área comercial, finanças, seja lá o que for. Ele delega esses casos e roteia isso dentro da empresa. Essas pessoas que atuam com esse caso conseguem integrar isso com as informações que já existem na empresa. Então eu sei quem é esse cara, de onde ele nasceu, qual o produto que ele comprou, qual foi o lote que ele tem. Ou seja, a gente tem acesso a toda essa informação porque a gente tem a unificação desse banco de dados de clientes dentro do CRM. E aqui a gente tem quais são as ferramentas possíveis para que a gente possa formar essa plataforma. Tá, pessoal? Aqui a gente está falando do quê? Do Microsoft Dynamics CRM, que é o principal produto. O Office 365, que hoje é a plataforma na nuvem da Microsoft, das ferramentas de produtividade, o Outlook, o Exchange, o e-mail, documentos, uma série de outras coisas, como o SharePoint. O Yammer, que é uma rede social corporativa, então ele habilita a comunicação entre os funcionários. Então, se eu estou aqui resolvendo um problema de um cliente, eu quero publicar dentro desse meu grupo aqui, que é o meu grupo de finanças, pessoal, estou com um problema aqui, o cliente quer retentar um imposto, alguém já teve esse problema, por exemplo, ele faz uma postagem numa mídia social dentro da empresa para que aquelas pessoas daquele grupo de mesmo interesse consigam saber e consigam interagir.
O Skype, que é a ferramenta de mensagem instantânea, acho que a maior parte de vocês aqui já usou uma vez, e o Power BI, que fornece toda a visão analítica do que acontece em todas essas ferramentas aqui, ou seja, quem é o cliente, de onde ele veio, o que ele comprou, quais são os problemas que ele tem, e unifica isso dentro de uma visão. Tudo isso integrado com as ferramentas de e-commerce, ou a sua ferramenta de RP, ou seja, a sua plataforma que já gerencia as suas atividades fiscais, seja quais forem. Esses são alguns cases que nós temos de implementação aqui só para ilustrar os diferentes tipos de indústria, né, que nós atuamos, e por incrível que pareça, que tem necessidades muito parecidas. Né? Então, o Demarest, escritório de advogados, Marcos Filho, eles têm uma necessidade gigantesca de manter as informações de clientes dentro da empresa, e não dentro do output dos sócios, dos advogados. Né? Então, esse é o grande desafio que eles têm. Bumac e Paranabanco são duas empresas do setor financeiro. Tem uma enorme necessidade de entender o momento, fazer com que aquele cara adquira crédito, um processo de aprovação, saber o histórico dele, fazer um processo de loyalty bem formatado. Bardal e Steel, duas indústrias, né, que trabalham através de canais, que são os postos de gasolina, no caso da Bardal, Steel através de revendedores, gerenciar todo esse canal, todo o ciclo de vida do canal, e eles fazem isso via CRM. AxisMed, uma empresa de gestão de saúde, gerencia toda a sua base de clientes, são pacientes crônicos, né? Eles gerenciam uma base de pacientes crônicos. E Atlântico Hotéis. Atlântico Hotéis, eles têm hoje na nuvem cerca de 30 milhões de registros referente a hóspedes. Né? A Atlântico Hotéis tem 80 hotéis no Brasil, e todos os registros de hóspedes, desde a reserva, a sua estadia, até os lançamentos que você faz dentro do hotel, o consumo de frigobar, restaurante, isso hoje está dentro da plataforma. Então hoje, quando você faz uma reserva lá na Atlântica, ele já avisa o gerente do hotel com o qual você fez a reserva, falando o seguinte: o Flavaí, nas últimas reservas que ele fez, ele consumiu tais produtos, ele preferiu uma cama king size, ele preferiu um travesseiro alto ou baixo, ou seja, ele vai criando uma experiência melhor no consumo do serviço. Gente, é isso aí. Quero agradecer a Results pela oportunidade, vocês aí pelo tempo de vocês nessa noite gelada aqui de Curitiba. Queria abrir para dúvidas aqui, caso vocês tenham alguma. Hoje a noite quente em Curitiba. Aqui mais dentro quente do ano. Exatamente. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, meus contatos estão aqui neste próximo slide. Caso vocês tenham alguma dúvida, nosso ponto de contato sempre será a For Results, então vocês também estão muito bem atendidos pela For Results. E eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Obrigado.